Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o assunto progressão aritmética. Teremos um total de 2 aulas e nessa primeira aula aqui nós veremos a definição, veremos a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética e também algumas propriedades. Olha só, nós faremos alguns exercícios, mas são exercícios apenas de manipulação de fórmula. São bem simples, tá? Então eu digo para você o seguinte, o mais importante é que você faça os exercícios e questões que foram fornecidos na lista para vocês. Lá sim, pessoal, nós temos questões do Enem, questões aí de importantes vestibulares do Brasil, e se você tiver algum problema em relação à resolução da lista, lembre que toda ela está resolvida em vídeo, beleza? Vamos começar então? Então, tenha uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui com a progressão aritmética vendo a sua definição. Olha só o que diz. Progressão aritmética, que também é conhecida como PA, é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo antecedente com uma constante R. O número R é chamado de razão da progressão aritmética. Beleza? Então, pessoal, primeiramente, é importante que você entenda que progressão aritmética é uma sequência de números. Se eu começar aqui uma sequência de números, indicando, por exemplo, A1 como sendo o primeiro termo dessa progressão aritmética. O segundo termo eu posso indicar por A2, o terceiro termo por A3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Lembrando que em um determinado momento, um certo termo nós podemos chamar ele de AN, ou seja, termo enésimo dessa progressão, beleza? E nós poderemos continuar aqui indefinidamente nessa sequência numérica, tá? Então é importante que você entenda que uma progressão aritmética, e assim também na progressão geométrica que nós veremos mais adiante, cada termo possui uma posição bem definida por índice que nós estamos vendo aqui. E o termo ele é representado por uma letra minúscula. Aqui eu estou colocando o A, mas poderia ser o B, o C e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, vamos abordar aqui a definição. Se eu disser, por exemplo, que em uma determinada progressão aritmética, o primeiro termo ele vale 3 e a constante R, que a gente chama de razão, no caso, por exemplo, o valor 2. Então, vamos formar uma progressão aritmética com essa ideia. Olha só, o primeiro termo, então, ele é o 3, e aí, veja o seguinte, aqui na definição, ó, em que cada termo, a partir do segundo, ou seja, desse próximo aqui, ó, esse termo, ele é igual à soma do termo antecedente com uma constante R, que no caso é a nossa razão. Então, ó, esse termo que é o segundo, ele é fornecido pela soma do termo antecedente com a razão, que nesse caso é o 2. Ou seja, o 3 mais o 2, chegaremos no 5. Somando 2 novamente, vamos para o 7. Somando 2 novamente, vamos para o 9 e assim por diante. Beleza? Nesse exemplo aqui, pessoal, por nós termos uma razão maior do que zero, ou seja, positiva, o que nós criamos aqui foi uma progressão aritmética crescente. Tá? Vamos colocar aqui, ó, crescente. Agora vamos colocar um outro exemplo. Se eu disser, por exemplo, que o primeiro termo de uma progressão aritmética, ele vale 2. E a razão dessa progressão aritmética vale menos o 3. Vamos montar essa progressão, olha só. Então, essa progressão aritmética é dada pelo seguinte, o primeiro termo é 2, e lembra, para nós conseguirmos aqui, descobrirmos o termo consequente, ou seja, o próximo termo, é sempre pegar o termo anterior e vamos somar a razão. Olha só, então o segundo termo, ele é o primeiro, que é o 2, somado com o menos 3. 2 somado com o menos 3, teremos o menos 1.
Agora, menos 1, novamente, somando com o menos 3, teremos o menos 4. Nós vamos ter o próximo termo aqui, ó, menos 4. Somando o menos 4 com a razão que é menos 3, nós vamos ter o termo consequente aqui, ó. Menos 4 com menos 3, teremos menos 7 e assim sucessivamente. Beleza? Nesse caso aqui, como a nossa razão é um valor negativo, nós construímos aqui uma progressão aritmética. Reparem que os termos aqui, ó, cada vez são menores, ou seja, é uma progressão aritmética classificada como decrescente. Ok? Agora, se nós tivermos uma razão que não é nem positiva e nem negativa, ou seja, uma razão exatamente igual a zero. Nesse caso, nós temos uma PA constante, por exemplo, como essa está aparecendo aí, ok? Agora é o seguinte, olha só, nós poderemos descobrir qualquer termo da progressão aritmética utilizando o que a gente chama de fórmula do termo geral. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, ok? Vem comigo aqui. Então, vamos ver agora a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. De acordo com a definição que nós vimos, o que acontece? O segundo termo, ou seja, o A2, ele é exatamente igual ao primeiro termo acrescido da razão. Concordam comigo? O nosso terceiro termo, ou seja, o A3, é o primeiro termo, só que para chegar no terceiro termo, partindo do primeiro termo, nós deveremos dar 2 saltos, ou seja, somar 2 vezes a razão, ou seja, mais 2 vezes a razão. Seguindo a mesma ideia, o nosso quarto termo, ele é igual ao primeiro termo somado de 3 vezes a razão. Aí, seguindo a mesma ideia aqui, pessoal, nós poderemos chegar a essa conclusão, que um determinado termo de ordem n que nós quisermos imaginar aqui, ele é exatamente igual ao primeiro termo, tá? Agora, repare o seguinte, nós vamos somar aqui quantas razões? Quando nós tínhamos o segundo termo, nós somávamos 1 vez a razão. O terceiro termo, 2 vezes a razão. O quarto termo, 3 vezes a razão. Ou seja, sempre 1 a menos. Então, se aqui nós temos o termo de ordem n qualquer, nós vamos somar n menos 1, tá? Ou seja, 1 a menos, nós temos aqui, vezes a razão. Beleza? Então, nós temos o seguinte, numa PA com essa sequência aqui, ó, o enésimo termo em questão, tá? Essa PA de razão R, é dado por essa fórmula que nós temos aqui, ó. O AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Beleza? Pessoal, essa compreensão do termo geral é fundamental para o teu sucesso na resolução de questões que envolvem aí a progressão aritmética. Olha só, por exemplo, o sétimo termo é o primeiro termo acrescido de 6 razões. O 21º termo, por exemplo, é o quê? É o primeiro termo acrescido de 20 razões. O 47º termo é o primeiro termo mais 46 vezes a razão, tá? Então essa ideia é bem simples e é muito importante aí para a progressão aritmética, ok? Vem comigo aqui. Vamos fazer agora alguns exemplos para que você entenda um pouco mais em relação a esse termo geral. Olha só, determinar o 48º termo, então a pergunta aqui, ó, é o A48, tudo bem? Dessa progressão aritmética que nós temos aqui. Pessoal, nessa PA, reparem que o meu primeiro termo aqui, ó, é o 3, ou seja, o A1 é igual ao 3, e a razão aqui, pessoal, ela é fornecida, ou seja, determinada pela diferença de 2 termos consecutivos. Sempre o termo da direita menos o termo da esquerda. Mas, Ferreto, quais aqui que eu pego? Olha só, você pode pegar quaisquer 2 aqui, que sejam consecutivos. Por exemplo, o 7 e o 11, tá? A razão, nesse caso, é dada por 11 menos o 7, e a diferença que nós temos aqui é o 4 positivo.
Você poderia pegar 15 menos 11 ou 7 menos 3, claro que o resultado também seria o 4, beleza? Como nós queremos aqui o 48º termo, então A48 é o primeiro termo acrescido de 47 vezes a razão, tudo bem? Então, o A48 é dado por, primeiro termo, é o valor 3, mais 47 vezes a razão, que é 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 47, que multiplica o 4. Então, o A48, ou seja, 48º termo, será o seguinte. Vamos fazer aqui a 47 vezes o 4. 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 4 é 16, com 2, 18. Ou seja, vamos ter aqui, ó, 188 mais o 3, nós teremos como resultado aqui para o 48º termo, o 191. Ok? Vamos agora para esse segundo exemplo que diz o seguinte. Determine a progressão aritmética em que o sexto termo é 7 e o 10º termo é 15. Então, vamos colocar aqui, ó, o sexto termo, ou seja, o A6, é igual a 7, e o 10º termo, ou seja, o A10, é igual a 15. Tudo bem? Pessoal, com esses dois dados aí que foram fornecidos, nós poderemos montar uma equação. O 10º termo ele é exatamente igual ao sexto termo mais quantas vezes a razão? Olha só, pensa comigo o seguinte. O sexto termo mais uma vez a razão, nós cairemos no 7º termo. O sexto termo mais 2 razões, cairemos no 8º termo. O sexto termo mais 3 razões, no 9º termo. E o sexto termo mais 4 vezes a razão, nós cairemos no 10º termo. Ou seja, pessoal, o A10 é igual a A6 mais 4 vezes a razão. Você pode simplesmente subtrair ali, ó, o 10 menos o 6, o resultado é 4. Querem ver? Um exemplo. O 15º termo, tá? Ele é exatamente igual ao 9º termo, mais quantas vezes a razão? Mais 6 vezes a razão. É simplesmente fazermos ali, ó, o 15 menos o 9, resultado é 6. Concordam comigo? Por exemplo, olha só, o 20º termo, ele é exatamente igual ao 8º termo, mais quantas vezes a razão? Faça 20 menos 8, nós teremos 12. Ou seja, o 20º termo é exatamente igual ao 8º termo, acrescido de 12 razões. Ok? Vem comigo aqui. Então, nós poderemos montar essa equação aqui, ó, que eu acabei de falar, né? Que é o 10º termo é exatamente igual ao sexto termo, acrescido de 4 vezes a nossa razão. Beleza? O 10º termo aqui, ele vale 15. Tá? Então, vamos substituir aqui por 15. Ele é igual ao sexto termo, que é o 7, mais 4 vezes a nossa razão, ou seja, 4R. Vamos enviar para o lado esquerdo esse 7 aqui, ó. Ele passa, então, subtraindo. Então, nós vamos ter aqui 4 vezes o R é exatamente igual a 15 menos o 7, ou seja, 8. Se o 4 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter que a razão é dada por 8 dividido por 4, nós vamos ter a razão exatamente igual a 2. Beleza? Como nós queremos aqui, ó, montar, ou seja, determinar a progressão aritmética, nós deveremos saber qual é o primeiro termo dessa progressão. E como é que nós poderíamos fazer isso? Olha só, se nós temos aqui o sexto termo, por exemplo, eu posso dizer que o sexto termo, o A6, é igual ao A1 mais 5 vezes a razão. Beleza, né? O sexto termo, então, é o 7, é igual ao primeiro termo mais 5 vezes a razão, que é 2, ou seja, 5 vezes o 2. Aqui nós vamos ter o 10. Esse 10 vai para o lado esquerdo, ficamos com 7 menos o 10, ou seja, o primeiro termo é igual a menos o 3. Ok?
Então, pessoal, essa progressão aritmética, eu posso escrevê-la assim. O primeiro termo, ele é o menos 3. O segundo termo, eu vou pegar a razão aqui, ó, e vou somar a esse primeiro termo, que é menos 3. Então, menos 3 somado com 2, né? Teremos o menos 1. Menos 1 somado com 2, teremos 1 positivo. 1 somado com 2, teremos o valor 3. E assim sucessivamente. Então, temos aqui, pessoal, a nossa progressão aritmética formada. Beleza? Agora vamos ver um exemplo que fala acerca do assunto interpolação aritmética. Ou seja, entre dois números conhecidos, nós iremos inserir alguns números de tal forma que todos eles juntos formem uma progressão aritmética. Ok? Vem comigo aqui. Então, olha só o que diz aqui. Inserir 6 meios, olha só, aritméticos. Então, nós temos aqui a ideia da progressão aritmética, porque se fossem meios geométricos, nós teríamos uma progressão geométrica. Isso aqui nós veremos lá na aula de PG, tá? Olha só, entre 2 e 16 nessa ordem. Então, olha só, entre o número 2 e o número 16, nós vamos colocar 6 meios aritméticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E nós vamos finalizar aqui com o número 16. Então, entre o 2 e o 16, nós vamos colocar aqui 6 números, de tal forma que tudo isso daqui forme uma progressão aritmética. Tudo bem? Bom, disso daqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos que o primeiro termo, ou seja, o A1, ele vale 2. Como nós temos aqui 6 meios que serão inseridos, mais o 2, mais o 16, nós teremos um total de 8 termos. Ou seja, o número de termos é igual a 8, de tal forma que o 16, ou seja, o oitavo termo, ele vale 16. Então, nós poderemos dizer o seguinte, ó. O oitavo termo ele é exatamente igual ao primeiro termo acrescido de 7 razões. Ou seja, o oitavo termo, que é o 16, é igual ao primeiro termo, que é o 2, mais 7 vezes a razão. Esse 2 aqui, ele vai lá para o lado esquerdo e passa subtraindo. Nós vamos ter, então, que 7 vezes a razão é igual a 16 menos o 2, que é 14. O 7 está multiplicando aqui, ele desce dividindo, e nós vamos ter, então, que a razão dessa progressão aritmética é 14 dividido por 7, ou seja, o valor 2. Beleza? Então, olha só, se nós temos o primeiro termo valendo 2 e a razão é 2, nós vamos somar a razão aqui, ou seja, mais 2 unidades, e chegaremos ao valor 4. Mais 2 unidades, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, e mais 2 chegaremos aqui no 16. Beleza? Certo, então, pessoal, essa é a ideia da interpolação aritmética. O cuidado que você deve ter é em relação à quantidade de termos da progressão aritmética formada. Olha só, nós temos 2 termos, um em cada ponta, e mais uma certa quantidade de termos que é inserida entre esses 2 termos aí. Tudo bem? Nesse exemplo aqui em questão, nós temos ali esses 2 termos, um em cada ponta, e mais 6 termos foram inseridos. Ou seja, pessoal, cuidado! A quantidade de termos da progressão aritmética é exatamente igual a esses 2, mais os 6 termos, totalizando ali 8 termos a progressão aritmética. Beleza? Cuidado em relação a isso aí, tá? Agora vamos ver 2 importantes propriedades em relação a PA, ok? Vem comigo aqui. Então vamos ver essa propriedade aqui. Em uma progressão aritmética finita, ou seja, existe uma certa quantidade de termos, a soma, olha só, de 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Pessoal, equidistante quer dizer mesma distância, beleza? Então, olha só, como exemplo, nós temos essa PA aqui.
Se nós somarmos esse menos 4, que é o primeiro termo, ao número 14, que é o último termo, somando os dois aqui, o resultado é o valor 10. Concordam comigo? Agora, olha só, se eu pular uma razão aqui para a direita e pular aqui uma razão para a esquerda, nós vamos ter aqui o menos 1 e o 11, que são dois termos que são equidistantes, ou seja, estão à mesma distância aqui dos extremos. Então, se nós somarmos aqui, ó, olha só, o menos 1 somado com o 11, teremos o valor 10 também. Mesma coisa aqui, ó, o terceiro termo somado com o antepenúltimo termo, 2 mais 8, teremos também a soma 10. Beleza? A segunda propriedade aqui diz o seguinte: em uma PA de 3 termos, o termo médio, ou seja, o termo central dessa PA, ele é igual à média aritmética, tá? Já que é uma progressão aritmética, ele é a média aritmética entre os outros dois. Olha só, nós temos essa progressão aritmética e o termo central aqui é o 9. Nós vamos ter então o seguinte, ó, esse 9, ele é a média aritmética entre esses dois termos aqui. O que é a média aritmética entre esses dois termos? É somar eles, o 6 mais o 12, e dividir por 2, tá? Repara o seguinte, ó, 6 mais 12 é 18, dividido por 2, nós temos aqui o 9. Beleza? Pessoal, para finalizarmos a aula, vamos fazer agora um exemplo, tá? Que envolve essa propriedade que nós temos aí, ok? Vem comigo aqui. Olha só o que diz esse exemplo. As medidas dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética nessa ordem. Calcule o perímetro, a pergunta então, o perímetro do triângulo. Pessoal, como nós temos aqui, ó, uma progressão aritmética de 3 termos, nós vamos ter então que o termo central, que nesse caso é o 2x, ele é a média aritmética dos outros dois, ou seja, é o x mais 1 somado com o x quadrado menos 5. Beleza? Esse 2 que está aqui, ó, ele está dividindo, então ele irá passar lá para o outro lado, multiplicando aquele 2x. Então, teremos que 2 vezes 2x é 4x, é igual x ao quadrado, vamos colocar aqui, mais esse x, e aí nós temos 1 somado com menos 5, teremos o menos 4. Então, olha só, vamos passar esse 4x lá para o lado direito, ele passa com negativo, e nós teremos, então, a seguinte equação aqui do segundo grau. X ao quadrado. Esse 4x vem para o lado de cá, fica menos 4x. Com mais x, teremos menos 3 vezes o x, ainda o menos 4, igual a 0. Pessoal, poderíamos resolver isso aqui utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Mas eu vou utilizar aqui a fórmula, ou seja, soma e produto para resolver essa equação do segundo grau. Lembra, né, pessoal? A soma das duas raízes aqui, ó, é menos o b, que no caso é o menos 3, dividido pelo a, que nesse caso é 1. Ou seja, menos o menos 3, ficaremos com 3 dividido por 1, 3. E o produto é o c, ou seja, o menos 4 dividido pelo a, que é 1. Menos 4 dividido por 1 é menos o 4. Ok? Vamos começar aqui pela multiplicação. A multiplicação das duas raízes deve ser menos 4. Então, nós poderemos ter 4 vezes o menos 1 ou menos 4 vezes 1. Não é verdade? Olha só, 2 vezes 2 aqui, pessoal, poderia ser 2 vezes o menos 2 ou menos 2 vezes o 2. Só que a soma deve ser 3, pessoal. Então, 2 vezes 2 está fora de cogitação. Se a soma é 3 positivo, nós vamos ter, então, na verdade, o valor 4 multiplicado pelo menos 1. Olha só, o valor 4 positivo somado com o menos 1, teremos o 3 positivo aqui. Ok? Agora, então, quais são os lados dessa progressão aritmética?
Vamos começar com o x valendo o 4 que nós encontramos, tá? Então, quando x é igual a 4, nós temos a progressão aritmética da seguinte forma. O primeiro termo, olha só, é 4 somado com 1, ou seja, 5. O segundo termo é 2 vezes o 4, ou seja, 8. E o terceiro termo é x ao quadrado menos o 5, pessoal. 4 ao quadrado é 16. E 16 menos o 5, nós vamos ter o 11. Nós temos aqui, então, uma progressão aritmética, beleza, com os três lados. Agora, se nós pegarmos o valor do x igual a menos 1, tá? Nós temos que fazer também para o menos 1. Tá? Nós vamos ter a seguinte progressão aritmética. Então, menos 1 somado com 1, nós vamos ter o 0. 2 vezes o menos 1, teremos o menos 2. E, por último, x ao quadrado menos 5, ou seja, menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Resultado é 1. 1 com menos 5, teremos o menos 4. Agora, olha só o que acontece. As medidas dos lados de um triângulo são expressas por esses números aqui. Pessoal, se são lados de um triângulo, já viu um triângulo com lado valendo 0? Não, né? Então, nesse caso, não está valendo essa progressão. Nós temos, então, os lados valendo 5, 8 e 11. Como a pergunta aqui, ó, é o perímetro, e o perímetro é a soma de todos os lados, o perímetro, então, será dado por 5 mais o 8 mais o 11. Então, o perímetro desse triângulo será 11 mais o 8 dá 19, com mais 5, 24. Beleza? Certo, então, pessoal, encerramos essa primeira aula que envolve o assunto progressão aritmética. Vá agora e assista a segunda aula e fique craque em relação a PA, ok? Pessoal, um abração e até mais.